como a gente associa a tecnologia a algo ruim, a destruição, né? Se a gente escuta a palavra tecnologia, automaticamente já vem alguma imagem mental de algo ruim, de algum perigo. E isso mostra a crença que a gente tem sobre o conceito de tecnologia, né? Como se o avanço tecnológico fosse algo ruim, algo perigoso, algo negativo. E essa situação não é à toa, né? Se a gente for pegar o mundo pós-revolução industrial, né, que foi um boom de avanço tecnológico para o mundo, a gente tem extrema poluição do ar, das águas, né, degradação ambiental. Esse avanço tecnológico acabou também estimulando a exploração massiva de recursos, e aqui a gente fala tanto de exploração de mão de obra, né, vulgo pessoas, quanto de matéria-prima, né, metal, mineral, água. O avanço tecnológico trouxe também algo que a gente não larga mais, né, estamos viciados nas telas, e no touch, nas cores que brilham, e totalmente desregulados no nosso ciclo circadiano, né, luz artificial em horário inadequado. Tem um relatório da McKinsey, que se eu não me engano é de 2023, que afirma que até 2030, cerca de 800 milhões de empregos vão ser automatizados pelas IAs, pela robótica, né, pela automação. Ou seja, nada disso é à toa, né? De fato, no mínimo, o avanço tecnológico assusta. E se a gente for olhar, né, para o passado, esses avanços trouxeram esses efeitos colaterais para a nossa sociedade, né, para o nosso mundo atual. Mas será mesmo que a tecnologia é contra a vida, contra a natureza e, consequentemente, contra a existência do homem? Eu vou te mostrar nesse vídeo que a gente está bem equivocado nessa percepção e que, na verdade, a natureza ela surge a partir da observação da vida. E é ela que vai nos salvar desse mundo caótico que nós mesmos criamos. Sejam muito bem-vindos, eu sou Vanessa Fontoura e aqui nesse canal a gente fala sobre economia descentralizada, criptoeconomia e sobre essa transição de paradigma que o mundo está passando. Então te inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro, porque a gente está passando literalmente por um divisor de águas e a tecnologia tem tudo a ver com isso que a gente está passando. O problema nunca foi a tecnologia em si, mas o porquê e para que nós desenvolvemos e usamos elas. Quando o homem precisa tomar alguma decisão, né, toma alguma atitude, a gente consegue prever os impactos dessas decisões a partir da intenção pelo qual ele agiu. Se uma pessoa ela age motivada pelo egoísmo, pela ira, né, pela ganância, pelo desejo de poder, o fruto dessas ações vão ser totalmente diferentes de uma pessoa que é intencionada por virtudes, né, que age a partir de intenções virtuosas. E como que a gente muda isso, né, e percebe isso? Se conhecendo, né, buscando se conhecer, buscando entender como a gente age, né? Porque, assim, não vamos nos iludir, né, todos nós estamos aqui buscando melhorar esse melhorar é literalmente essas atitudes, essas motivações egóicas, né, agir pela ganância, pelo egoísmo, né, pela ira, porque esse é o desafio do homem, né? Transcender essas motivações inferiores para atitudes virtuosas, né? Transformar o egoísmo em generosidade. Uh, Só que como que a gente consegue fazer isso, né? Como que a gente consegue transcender isso? Se conhecendo. É um caminho individual, né? Não tem como fazer isso por outra pessoa e nem outra pessoa fazer isso por ti. E quanto mais o homem se conhece, mais ele consegue perceber as motivações, as intenções por trás da ação dos outros, né, da outra pessoa. As pessoas se mostram nas motivações. E quando a tecnologia ela é guiada pela inconsciência, ela acaba sendo um instrumento desses desejos de dominação, de exploração, de compensação e, obviamente, acaba trazendo destruição das mais variadas formas, né? As tecnologias que estão sendo usadas para vigiar, para viciar, para hackear, nada mais são do que o resultado do sentido que o próprio homem está dando para elas. Só que, bizarramente, quando a gente para observar da onde vêm as tecnologias, né, como surgem, da onde surgem as tecnologias, a gente se dá conta que elas surgem a partir da natureza, a partir da observação do funcionamento da natureza. Por exemplo, sabe o velcro que tu usa para fechar as coisas, né? Antigamente tinha as calças, né, fechavam com velcro, agora acho que é mais de criança, né, não veio muito de adulto, mas é usado para fechar calça, fechar mochila.
Essa tecnologia, né, de colar e fechar, ela surgiu a partir da observação de uma planta chamada capim carrapicho, aquela bolinha que gruda no pelo do cachorro e não sai mais, sabe? Então, eles queriam algo que tivesse essa mesma função de grudar e não sair, né, de não abrir. Outro exemplo fantástico é o trem-bala japonês. Quando os engenheiros fizeram pela primeira vez, né, a anatomia, desenharam a anatomia do trem-bala, o que que acontece? Ele, né, esse trem é em alta, funciona em alta velocidade, né? E quando ele saía de um túnel, a velocidade era tão grande que a pressão com o ar dava tipo um barulho extremo, assim, né, estrondoso, que era super danoso, né, super alto, e essa pressão acabava reduzindo a velocidade do trem-bala. E aí o que que eles fizeram? Eles redesenharam, né, reformularam a anatomia desse trem-bala a partir do bico do pássaro martim pescador. A anatomia, né, a anatomia desse bico era perfeita, é perfeita, quando ela mergulha na água, né, para pescar, né, para caçar, né, para pegar o peixe. Ela vem numa alta velocidade e aquilo, o impacto é zero, sabe? Ele mergulha, ele entra. Então eles queriam esse efeito no trem-bala quando ele saísse, digamos, mergulhasse, né, no ar. E, cara, dito e feito. Eles reformularam, né, a frente do trem-bala, de acordo com a anatomia do bico do pássaro, e simplesmente resolveram o problema do som, né, do barulho ensurdecedor e, consequentemente, da velocidade. Aumentou a potência, né, a velocidade do trem-bala quando ele mergulhava no ar. Olha só. E, claro, né, não poderia deixar de falar aqui, né, a tecnologia blockchain, né, que é uma rede descentralizada. Essa rede descentralizada, né, essa tecnologia, ela replica, ela tem padrões estruturais de ecossistemas naturais, ecossistemas da natureza. Uma característica similar é a interdependência, né? Os nós da rede dependem um dos outros para a sobrevivência e para o funcionamento da rede toda. Então, se a gente for analisar tanto no micro quanto no macro da natureza, esses padrões de ecossistema se repetem. E a tecnologia blockchain ela tem essas mesmas características, né, de ecossistemas naturais. O homem nunca cria a partir do nada. Nada surgiu, tipo, do nada, né, do zero. Tu pega uma folha para desenhar, tu criou uma imagem, mas coisas antes daquilo vieram, né? Alguma lembrança, alguma ideia, conceitos que tu aprendeu, imagens que tu viu, e aí foram se formando, foram se unindo para que aquela pintura, que aquela tela surgisse. Então, o homem, a partir da observação da vida, a partir dos padrões das coisas que existem, ele cria coisas novas. E é agora que vai virar uma chavinha, vai virar literalmente uma chavinha na tua cabeça sobre o que é a tecnologia. Eu gosto de pesquisar sobre a etimologia das palavras, porque isso nos ajuda a entender o significado delas na criação, né? Normalmente muda, a gente acaba readaptando o sentido das palavras, né, no dia a dia, mas a etimologia, ela traz o sentido pelo qual ela foi criada. E a palavra tecnologia, ela tem origem grega, na união de duas palavras. Tecne, né, provavelmente eu não estou falando certo, mas né, se escreve assim, tecne, que significa técnica, arte, habilidade, e logos, então é tecne e logos. Logos significa razão, palavra, discurso. Entrando para o universo de analogia, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Isso nos mostra o papel do verbo, da palavra, do logos na criação. E algumas filosofias trazem o conceito de logos como a inteligência ativa que ordena o universo. Então, destrinchando a etimologia, né, o sentido da palavra tecnologia, a gente pode dizer que é a técnica, a forma, o método em que essa inteligência criadora se manifesta e expressa para organizar o universo, né, para ordenar o universo. Olha como a gente consegue mudar a percepção das coisas buscando o sentido delas, né, buscando entender um pouco mais elas. Porque a partir dessa compreensão, a gente começa a entender que a tecnologia ela é a favor da vida, ela é a favor da natureza. E que, na verdade, ela é o facilitador, ela é o meio para que a vida se expanda. Se a gente for analisar o passado, dá para perceber que os avanços tecnológicos, além de transformar a economia, libertaram o homem de tarefas repetitivas. Por exemplo, como que devia ser a realidade dos nossos tataravós, trisavós, com um monte de filho, cheio de fralda para lavar, cheio de comida para fazer, esquentar, louça para lavar, casa para limpar, enfim, várias coisas que demandavam o dia inteiro.
No momento que surge uma máquina para lavar a roupa das crianças, um fogão, né, ou um micro-ondas que começa a esquentar mais rápido a comida das crianças, essa pessoa, né, essa mulher ou pai, ele começa a ter mais tempo para abrir um livro para ler. Então ele começa a ter mais tempo para adquirir conhecimento. Ela começa a ter mais tempo, talvez, de pintar um quadro, de expressar a sua arte, né, de se expressar, de bordar. Começa a ter espaços vazios no dia para expandir a consciência, porque a consciência ela precisa de espaço para se expandir. A gente precisa perceber que o avanço tecnológico liberta o homem de tarefas repetitivas e isso faz com que o conhecimento seja maior para novos avanços. É claro que cada um decide o que faz com o seu tempo livre, né, com o seu tempo útil. E é por isso que a atenção está cada vez mais disputada e cara, né? A ideia é que tu fique todo o teu tempo livre rodando uma tela e consumindo de preferência, né? É claro que tem o outro lado, né? É óbvio que não é fácil ver a tecnologia resolvendo em segundos o que tu demorou anos para aprender, desenvolver, para ser remunerado por isso, né? Só que isso só nos mostra que quanto antes a gente perceber que a mudança é a única constante da vida, mais rápido, mais fácil a gente entende que a vida é literalmente um eterno readaptar-se. Claro que a sociedade ela precisa estar preparado para que a gente consiga passar por essas mudanças de forma sustentável, né? Porque cada um reage de um jeito de acordo com as suas condições. Só que ficar preso a isso, ficar resistindo às mudanças é pedir para sofrer, né? É um sofrimento. É graças à tecnologia que a gente tem a possibilidade de usar energias limpas, de ter uma agricultura, né? Criar uma agricultura regenerativa, de automatizar e otimizar os nossos processos de trabalho, né, com IA, enfim, com automação, e isso resulta em mais qualidade de vida. E, claro, é ela que permite novas estruturas econômicas transparentes, seguras, descentralizadas e a um nível global, né, graças à blockchain. Outra coisa que a gente sempre associa é a tecnologia à informática, né, a informática ou a algo sofisticado, sabe, a modernidade. Mas a tecnologia ela não precisa necessariamente ser algo ultramoderno. O fogo é uma tecnologia, inclusive, acho que uma das primeiras tecnologias, né, desenvolvidas pelo homem. A escrita é uma tecnologia, a bioconstrução é uma tecnologia. São técnicas, são ferramentas que o homem utiliza para expandir a vida, né? Porque, inclusive, se não existisse, se a gente não tivesse aprendido a fazer, né, a criar ali o fogo, a gente não teria iluminação, a gente não teria conseguido se deslocar para comer, para caçar, enfim, a vida foi se expandindo a partir dessas tecnologias. A gente começa a perceber que sem a tecnologia a gente não estaria aqui, nós não estaríamos vivos. No fim das contas, o que define o impacto da tecnologia não é a ferramenta em si, mas a consciência que está por trás de quem a utiliza. E isso define a nossa sociedade, né? Define o rumo para onde a gente caminha e direciona as nossas gerações. O impacto que elas vão causar, vão gerar na nossa vida, está totalmente atrelada pela intenção inicial a qual a gente está utilizando. Se a humanidade usa as suas criações guiado pela ganância, né, pelo desejo de poder, vai colher destruição. Mas se ela usa com o objetivo de curar, de regenerar, de construir, vai colher coisas boas. Isso é agir a partir do entendimento da lei da causa e efeito, né, da causalidade. E tu pode aplicar isso em qualquer área da tua vida. Né? Quer saber o que tu vai colher lá no futuro, a partir das tuas escolhas? Observa o que está te motivando a tomar essas decisões hoje, né, no agora. Por isso não faz sentido nenhum a gente falar, discutir sobre os avanços tecnológicos, né, sobre blockchain, sobre Web3, sobre economia descentralizada, sem também discutir sobre o avanço do ser. Porque se a gente avança intelectualmente, né, e tecnologicamente, sem avançar junto, né, paralelo a isso, com a moral, com as virtudes, com a consciência, essas tecnologias não vão ser usadas para o propósito da vida. E aí a gente vai seguir culpando a tecnologia, sem olhar para si, sem entender que, na verdade, quem está causando essas destruições não são as tecnologias, mas o homem. Junto com esse cenário, na verdade, é vendido um sentimento de medo, né? Meu Deus, os robôs, as máquinas vão matar, vão exterminar o homem, o ser humano. O que tem dentro do ser, né? O que está sendo externalizado pelo homem? Como ele está percebendo o mundo? Avanço intelectual não anda junto com o avanço moral. Senão a gente não estava
matando, literalmente, porque alguém pensa diferente da gente, ao mesmo tempo em que a gente está indo para o espaço, na era da corrida espacial. As tecnologias descentralizadas, elas não vão resolver os nossos problemas socioeconômicos sozinhas. Elas estão dando possibilidades, oportunidades para que o homem consciente, a partir do uso dessas ferramentas, consiga construir sistemas socioeconômicos mais justos, mais livres, mais eficientes. Hoje eu fico por aqui. Eu espero de verdade ter virado uma chavinha dentro da tua cabeça sobre o sentido, né, sobre o significado real da tecnologia nas nossas vidas. Se tu gostou do conteúdo, eu peço, por favor, que tu te inscreva no canal, ative as notificações, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar o conteúdo para mais pessoas, tá? Fica à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários o que tu pensou, alguma dica para conteúdos futuros ou alguma dúvida que tu queira sanar. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.